Nós terminamos o vídeo de Caim dizendo que havia uma pergunta que precisava ser investigada junto com vocês. E, na verdade, ela não faz parte de todas as demais perguntas que as pessoas costumam ter, como com quem se casou Caim, de quem Caim tinha medo, quem eram as pessoas ali na terra de Nod. E também perguntaram, e nós vamos falar um pouquinho, qual foi a marca que Deus colocou sobre Caim? Existem muitas pessoas que fazem diversas especulações, dizendo que essa marca era uma marca na pele, que essa marca era um sinal, ou tudo mais. São perguntas muito interessantes que durante muito tempo eu mesma queria encontrar essas respostas. Mas o problema é que nós temos gastado muito mais tempo pesquisando perguntas que a Bíblia não está respondendo do que ouvindo o que realmente a Bíblia quer responder. E parece que a nossa curiosidade sempre corre para as margens do texto, enquanto Deus está falando no centro dele. Em Gênesis capítulo 4, versículo 15, ele fala que Deus colocou em Caim uma marca para que ninguém o matasse. Só fala disso, né? Inclusive, o texto no hebraico é what, que é de sinal, né? Ele não descreve qual é essa marca, ele não fala se era uma marca física, ele não fala aonde ficava essa marca, e ele também não diz como que era essa marca, se possuía algum desenho, alguma coisa escrita, nada. Ele não traz nada disso. E durante séculos e séculos, muitas interpretações tentaram preencher esse silêncio, mas talvez Deus tenha deixado esse silêncio justamente para que o nosso foco não fosse a aparência da marca, mas sim a sua finalidade. A marca, ela existia para fazer uma comunicação única. Não toque em Caim. Perceba algo interessante. Caim acabara de cometer um crime, o primeiro homicídio da história da humanidade. Mesmo assim, Deus não permitia que o outro homicídio pudesse manter este ciclo de violência. E isso revela algo muito mais profundo do que simplesmente a marca. Ele traz algo sobre Deus. Ele revela que Deus continua governando mesmo quando o pecado aparece. Até a vida do culpado permanece nas mãos de Deus. Talvez o que nós mais passamos tempo tentando descobrir sobre essa marca deixa de lado uma pergunta que realmente passa a ser importante. Por que é que Deus colocou essa marca em Caim? Qual foi a razão? O que ele tinha em mente? E aí nós ficamos discutindo detalhes e mais detalhes, procurando encontrar hipóteses e teorias, e perdemos qual é a essência da mensagem. E é exatamente isso que acontece com diversos estudos bíblicos. Gastamos uma energia imensa tentando preencher aquilo que Deus silenciou, enquanto ignoramos a sua mensagem principal e que ele falou com toda clareza. Talvez esse seja o maior ensinamento sobre esses estudos que nós fizemos sobre Caim. A pergunta ela não é com quem casou Caim. A pergunta não é aonde era a terra de Nod. A pergunta não é de quem Caim tinha medo ali na terra de Nod. A pergunta não é qual foi a marca que Deus colocou em Caim. Todas essas perguntas, elas despertam muita curiosidade na gente. Mas, quando nós voltamos para o texto buscando qual é a ideia central que deve ser tratada ali, nós vemos que a pergunta que a Bíblia nos deixa é outra. O que essa história revela sobre o coração humano e sobre o caráter de Deus. Porque quando nós encontramos essa resposta, nós percebemos que o foco de Gênesis não está em satisfazer a curiosidade humana. O foco sempre foi confrontar o nosso coração e refletir o plano de redenção.